Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lucas Holanda. Vamos embora para mais uma edição do De Olho Neles, quadro aí para a gente saber tudo do adversário do Sport na rodada. E hoje a gente vai receber Gabriel Amaral, setorista do Fluminense aí pelo Jornada KTO 1902, pelo canal dele Raiz Tricolor. Enfim, vamos embora, roda a vinheta e bora nessa. Fala pessoal, tudo bem? Agora, em definitivo, aqui com nosso amigo Gabriel Amaral, setorista aí do Fluminense pelo Jornada KTO 1902, pelo Raiz Tricolor. Gabriel, que dá para dizer que foi um dos precursores aí, né, desses canais de coberturas jornalísticas de clubes mais segmentados, né? Ele começou lá atrás com o Raiz Tricolor e hoje aí faz um belo trabalho em vários canais. Eu até confesso, Gabriel, vou fazer uma confissão aqui que eu fico perdido até onde encontrar. Se é no Jornada, se é no Raiz Tricolor, tem o seu canal lá com o Fio também. Então, assim, se você quer saber de Fluminense, meu amigo, não falta opções para encontrar Gabriel. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Lucas. Assim, é isso que eu ia falar. Normalmente você vai me achar em muitos lugares, né? Essa é a facilidade, trabalhando pra caramba. Mais um prazer estar participando aí, cara. Tamo junto. Vambora que sejam mais canais ainda, né? Eu segui ali uma galera que já existia também. Até aí do Nordeste, né? Não de Recife, mas de Fortaleza. Lá o pessoal do Bora Leão também já tinha um tempo. Um outro canal, mas comecei lá atrás. Então aí já no 7º ano do Raiz Tricolor, o 2º ano do Jornada, falando de Fluminense, mas obviamente também cobrindo. Tem a grande diferença entre ser um canal que fala de um clube só e um canal que ignora os outros clubes, né? E acho bem maneiro esses vídeos assim, onde você também busca entender o que o outro time tá fazendo também, né? Pra poder entender que não é só o Sport que perde o jogo, o outro time ganhou, não é só o Sport que venceu, o outro time perdeu, Perfeito. tem bastante contexto. Pois é. E aí, Gabriel, para a gente começar isso aqui, eu queria que você desse um panorama aí, né, de como chega o Fluminense. O Fluminense perdeu, né, para o Botafogo na rodada passada do Brasileirão por 2-0. Vem amargando aí uma sequência, 8 jogos, né, sem ganhar do Botafogo, 8 derrotas consecutivas. E consegue ganhar na Copa do Brasil na quarta-feira. Enfim, queria que você falasse um pouquinho desse panorama aí de como chega o Flu para esse jogo deste sábado, às 6h30 no Maracanã. São 8 derrotas seguidas pro Botafogo e 9 jogos sem ganhar. Teve um empate lá no início, assim, é desesperador ficar tanto tempo sem ganhar do Botafogo, especificamente, né? Que é o time que a gente tem, sem dúvida nenhuma, mais vantagens aqui no Rio. Cara, assim, é complicado porque essa é a única derrota do Fluminense sob o comando do Renato Gaúcho. O Fluminense começou o ano com o Mano Menezes, ainda muito numa levada de gratidão pelo que teve no ano passado, né? Rapidamente, para quem de repente não se lembra, o Fluminense no ano passado, com 11 rodadas do Campeonato Brasileiro, aliás, com 11 rodadas, o Fluminense demitiu o Fernando Diniz, o Fluminense tinha 6 pontos. Com 13 rodadas do Fluminense contratou o Mano Menezes e tinha 6 pontos. Com 15 rodadas de Brasileirão, o Fluminense tinha 7 pontos. Então você pega aí o que o Sport fez até agora, bota mais 11 rodadas e o Sport vai É, fazer 5 pontos. Imagina aos só. otimistas rubro-negros aí de plantão, pegue um Vai caso aí para vai se ser difícil apegar. piorar. E bota mais ainda, porque era simplesmente o atual campeão da Libertadores e da Recopa. E era um elenco que tinha mudado muito pouco. Então, assim, o Mano Menezes teve uma importância muito grande no que foi no ano passado, em chegar a afastar uma galera que estava claramente jogando de sacanagem, não estava nem aí, enfim. Teve um papel nisso numa arrancada, uma campanha que daria ao Mano Menezes um 7º lugar no Campeonato Brasileiro, ele conseguiu escapar do rebaixamento e classificar para a Sul-Americana. Só que era uma campanha totalmente diferente do que se esperava para esse ano. Uma coisa é você chegar num time, afastar a galera, mudar o time, fechar a casinha e a torcida aceitar o Fluminense sair de casa, por exemplo, e jogar ou receber o Palmeiras e você assinar um empate. A gente até ganhou do Palmeiras. Mas você assinar, porque você sabe que a situação tá mais complicada e tal. Tem contextos, né? Quando mantiveram o Mano para esse ano, ficou bem claro que não era o contexto que se esperava nesse ano. O Fluminense fez um campeonato carioca muito pobre, assim, no cenário geral. A final contra o Flamengo, obviamente a gente sabia que
a diferença de investimento é muito grande. Mas o Fluminense foi covarde contra o Flamengo em vários momentos. Tentou jogar por uma bola, mesmo sem ter o resultado no segundo jogo. Então, o Mano foi demitido e o Renato chegou com a promessa de jogar como time grande, jogar pra frente, invertendo toda a lógica que se tinha no ano. E tem um efeito imediato do Renato. O grupo, né, de jogadores já estava em completo atrito com o Mano Menezes. Então esse efeito imediato do Renato, ele é visto ali na vitória com o Red Bull, no último minuto, na vitória contra o Santos, no último minuto. Mas partidas que o Fluminense jogou bem. O Fluminense ganhou o Corinthians na Neoquímica Arena, jogando bem também. O Fluminense empatou com o Vitória no Maracanã, jogando bem também, criando, acabou num lance enfim, num mole dado pela marcação no último lance contra o Vitória. Ninguém faz a falta aos 49 do segundo tempo e deixou quase fez um convite pro ataque do Vitória fazer o gol. Então, assim, foi mais uma falha individual do que provavelmente uma atuação ruim. O Renato conseguiu rodar o time na Sul-Americana, por exemplo. O Fluminense meteu 5 no time boliviano, no São José, no Maracanã, com o time reserva. O Fluminense levou o time completamente reserva pro Chile e empatou com a União Espanhola. Então, assim, tava um mar de rosas. Até a derrota pro Botafogo. Porque o empate com Vitória, ele era facilmente recuperável. Acontece, você tá ganhando o jogo até o último minuto, toma um empate, segue invicto. O jogo contra o Botafogo, com o Fluminense tendo ficado a semana inteira sem jogar, né? Ele levou só os reservas, nem o Renato foi pro Chile. E o Botafogo tendo ido pra Argentina jogar e o jogo contra o Botafogo ter sido um Fluminense tão... O Fluminense foi lento, foi previsível taticamente e foi devagar tecnicamente e fisicamente. Tomou um banho do Botafogo. Isso deu uma quebrada na galera, que falou, opa, peraí. A gente tava falando de título, era só ilusão mesmo? E a galera sabia que era ilusão. Óbvio, o Fluminense não tem hoje um elenco pra título. Mas o tapa na cara veio em forma de soco, nesse 2-0 com o Botafogo. O jogo contra a Aparecidense, que é dessa foto aí, que tinha poder pra ser pelo menos um band-aidzinho em cima ali do machucado, que não vai resolver, o machucado vai continuar doendo, mas pelo menos poderia diminuir um pouquinho, não foi. O Fluminense escalou os titulares, Saiu vaiado, né? saiu vaiado no intervalo e no final do jogo. Não foi uma atuação taticamente ruim do Fluminense. O Fluminense criou. Você pegar melhores momentos de ver esse jogo é uma loucura. O Fluminense cria pelo menos umas 8, 9 chances de gol muito claras. Só que as finalizações foram muito ruins, faltou capricho para os jogadores. Tanto que o gol nem é um super gol do Keno, é um chute que ele dá de fora da área, no canto, o goleiro não chega. Então, assim, ele pegou um time de Série D e fez 1-0 só. E no dia seguinte o Botafogo poupa praticamente 90% do time e enfia 4 num time de Série D. Aí você fala, opa, peraí. O Internacional poupou o time inteiro e ganhou por 1-0 também. Fez a mesma coisa que o Fluminense. Então, tá num momento, o Fluminense chega num momento onde poderia chegar com uma soberba grande, falando, pô, Fluminense voando, não sei o quê, vamos pegar o Lanterna, o time que não ganhou o campeonato, mas chega mais preocupado de tipo assim, cara, se tem um jogo que o Sport pode acabar ganhando agora é da gente. Porque o time chega com muitos problemas ali de incertezas dentro da escalação e, além de tudo, ainda teve a lesão do Germancano. Pois é, e Cano, embora assim, não esteja naquele auge, né, de 2023, mas é um cara que é muito diferenciado. Né? E aí, Gabriel, eu queria te perguntar assim, já entrando nessa questão um pouco mais individual, né? A gente tá vendo aí o Arias, que para mim até me surpreendeu com a permanência dele no Fluminense para esse ano. Achei que Eu seria também. vendido. Eu também. Todo mundo, né? Até lembro, todo mundo estava especulando que ele fosse para a Rússia, enfim, mas acabou ficando. Queria te perguntar quais são os principais pontos positivos aí do Fluminense, o que tem de melhor nesse trabalho do Renato até agora e também as principais deficiências que o esporte pode aproveitar. Cara, é complicado porque como eu falei, como o Fluminense está na teoria no seu momento de baixa com um treinador que está há um mês no cargo, o Renato vai fazer um mês agora, amanhã, se eu não me engano, por agora, nesse final de semana, faz um mês, então tipo assim, é muito pouco tempo para poder falar tudo que tá de bom, então, mas assim, o que dá para dizer é de problemas, o Fluminense está tecnicamente num momento abaixo. O Arias, por exemplo, nos últimos 2, 3 jogos não fez boas partidas, tem um primeiro trimestre pra mim, né? Obviamente minha visão é enviesada, mas o primeiro trimestre do John Arias, ele é o melhor jogador do Brasil.
Óbvio que os estaduais potencializam isso, né? É mais fácil você jogar bola no estadual, mas o Área já vem numa sequência longa disso. Mas, como eu falei, não foi muito bem nos últimos 3 jogos e, em parte, porque tá carregando o time sozinho. O time do Fluminense tá num momento de baixa técnica. Você tem o Ganso, que teve um problema de miocardite no coração. Ficou sem jogar de dezembro até ele volta, acho que no final de março, no início de abril. Então você vê 4 meses parado. Eu brinco que ele tá agora chegando em fevereiro, na pré-temporada. Então o Ganso ainda não tá num ritmo físico muito adequado. O que em jogos onde o Fluminense enfrenta uma linha alta, isso é um problema. Porque o Ganso não consegue recompor o meio de campo. Tem a lesão do Germancano, que é até interessante assim, não é naquele nível de 22, 23. Mas se você pegar os números dele são melhores. Os números dele em 2024 eram melhores do que no mesmo momento em 22. 23 acho que já era melhor. Mas é no mesmo nível, assim. Só que agora acabou se lesionando. Vai ficar um mês fora, volta pro Super Mundial. Então, tecnicamente, é um momento de baixa de alguns jogadores do Fluminense. Tem tanto baixa técnica quanto baixa física. O Thiago Silva não voltou ainda, por exemplo. Então tem essa dificuldade. De positivo, especificamente de momento para esse jogo, existe a vontade desse grupo de dar uma resposta. Eu levo isso num nível bem grande, assim. Boa parte desse grupo perdeu as 8 pro Botafogo. Boa parte desse grupo, por mais que eles não admitam, ficaram putos de ganhar de um time da Série D por 1-0 só. E aí tem um contexto, né? Se o Fluminense faz 4-0 na Aparecidense, e o time da Aparecidense é bem fraco, muito fraco mesmo, eles não viajam pra Brasília, né? O jogo de volta vai ser em Brasília. Eles não viajam pra Brasília. Agora, com 1-0, não sei se vai ter a segurança de ficar poupando o time num jogo de volta da Copa do Brasil. E aí, eu, com todo respeito, né? Mas se tem um time que sabe dos riscos da Copa do Brasil ao Sport, o histórico recente é desesperador, né? É desesperador. Nessas Desse ano, fases inclusive, né? iniciais. Isso, exatamente. Então, Tem pra assim, todo cardápio aí. pô, é uma sequência absurda, né, do esporte nos últimos anos. Mas desde aquelas de propósito, né, pra ir pra Sul-Americana, até depois que parou de ser de propósito e não voltou a brincadeira. Então, assim, é um problema. Eles ficaram putos, sabe o que eu. Então, existe uma vontade de dar resposta porque o Renato ainda tem um grupo na mão. E falando na prática, vai ser talvez o tempo que o Fluminense teve para treinar um pouco a mais, implementar jogando em casa contra um adversário de nível mais alto, que não é um nível da Aparecidense, para poder responder. E também a questão de que provavelmente nessa semana, de novo, o Fluminense deve poupar o time, porque o próximo jogo é em La Paz, provavelmente os titulares não vão. Então, é esperado uma melhora em relação a esse Situação ponto muito fraco que eu falei. confortável na sua, né? A situação tá muito Cara, confortável na Sul-Americana. a Sul-Americana, o Fluminense deu sorte no grupo. E o Fluminense, o adversário que poderia tirar o Fluminense na Sul-Americana da primeira colocação era o Once Caldas, que a gente ganhou na estreia fora de casa. Então, assim, no nível do União Espanhola, do San José, o time reserva do Fluminense teria a obrigação de disputar a primeira posição. E não é porque o time do Fluminense é maravilhoso, não. Eu acho o elenco do Fluminense, a parte do banco, um nível bem abaixo do que deveria ser, mas o nível do grupo do Fluminense na Sul-Americana esse ano ficou num nível bem tranquilo, assim. Tem que se esforçar pra perder essa liderança ainda. Pois é, pois é. E a defesa, assim, rapaz, eu tava vendo o jogo do Fluminense essa semana, esses dias, né? Aí eu olhei para as laterais, com Samuel Xavier e René, me deu um déjà vu, assim, de 2016. Eu disse, rapaz, Samuel Xavier e René juntos novamente. Como é que tá aí a percepção deles? Se parar pra pensar, é 10 temporadas atrás, né? Tipo, o tempo É, passa, exatamente. pô. Cara, assim. Samuel fez gol, né, contra o Santos. Fez assim, ele começou até meio mal o ano. O Samuel, a gente tava até tendo essa discussão na história. Ele caminha pra ser o melhor lateral do século do Fluminense. Ele jogou muita Pior que é o bola. melhor lateral direito que eu já vi no esporte também. Vou soltar essa aqui. O Samuel é um cara difícil de gostar dele, assim, no geral. Mas ele é um cara extremamente regular em Série A, assim. Enfim, a gente foi fazendo as contas, ele tá e falou, cara, é um lateral que entrega gol, entrega marcação, tem uma conexão ali de entrosamento com o John Arias pelo lado direito, que cria muito, a maior parte das chances. Até se alguém for ver os melhores momentos contra a Aparecidense, vai ver muita jogada dos dois de triangulação. E é um risco, acho que ali pra lateral esquerda do Sport.
Eu não sei quem vem na lateral esquerda do Sport nesse jogo. É o Cariús. é o Cariús? Cariús. Dalbert vai voltar, mas vai pro banco. Começa no banco. Então, é o tipo de coisa que pode acabar preocupando pra vocês também, porque é uma região que o Fluminense cria muito. René deve voltar, assim, é uma dúvida que a gente tem, porque o titular é o Gabriel Fuentes, que é o colombiano, veio do Júnior Barranquilla, estava convocado para a seleção colombiana, acabou tendo uma lesão muscular, ficou fora, teve uma lesão na final do Carioca. Só que nesse meio tempo veio o René, que não é um cara que conta muito com a graça da massa. Né? Se você perguntar 10 torcedores aleatórios, a maior parte vai falar que o René não é bom. E eu, de fato, acho o René um bom jogador, mas o René eu chamo esse tipo de jogador de merdeiro. O que é isso? É o jogador que ele tá fazendo a partida nota 6,5, ninguém tá percebendo, mas ele tem um potencial gigantesco de dar um gol pro adversário. E aí o René é um pouco disso. Só que ele não deu nenhum gol, recentemente. E fez boas atuações. Então há até uma dúvida sobre quem deveria ser o titular do Fluminense nesse momento. A torcida, a massa inteira, é o Gabriel Fuentes voltando e tal, mas a partida do Fuentes contra a Aparecidense foi bem ruim. Então não sei até que ponto o Renato vai querer rodar o time, dar chance em La Paz para um, para outro. Mas assim, as laterais, por incrível que pareça, não foram o problema do Fluminense. Não são o problema do Fluminense nesse momento, não. São mais solução que problema. Olha aí, ó. Torcedor de Sport que tá com saudade de ambos estão muito E bem lá. agora Samuel Xavier tem cabelo, tá? Só no Tem René cabelo, ainda não, é. agora tem cabelo, só pra deixar claro. Então a aerodinâmica tá diferente também. Eu diria até fazendo uma correção aqui que o torcedor de Sport não tem saudade nenhuma de René, mas muito pelo que ele falou depois que chegou no Flamengo. Samuel Não, Xavier... mais por declaração. Acho que tecnicamente. Não, tecnicamente sim. Tecnicamente ele foi muito bem. 2015 foi muito bem. E aí, entrando aqui na provável escalação do Fluminense, não terá Cano, né? Aí eu até vou entrar nessa questão um pouquinho da montagem do elenco do Fluminense. Queria saber sua opinião sobre o atleta Canóbio. Eu admito que eu acho ele um tanto quanto superestimado. Sim, muito até. Mas, enfim, um pouco dessa visão aí da provável escalação para esse jogo de sábado. Sem Cano deve ser Everaldo, Canóbio centralizado, Keno na ponta, enfim. Qual o Canóbio é superestimado. É a maior contratação da história do Fluminense em valores nominais. Assim, no nível muito grande. 4 milhões de eu euros? acho que o Canóbio... 6, eu acho que foram 6. Agora, 6. É porque eu não lembro se foi... Eu sou muito ruim com esse decorar valores. Mas é porque é 6, acho que são de dólares, na verdade. Mas você tem o Isaac, da base do Fluminense, o Isaac, né? Foi pra lá, então tem um desconto sim, nesse dinheiro, enfim. O Sport pagou, proporcionalmente aqui para trazer um exemplo, o Sport pagou os famosos 15, né, por Carlos Alberto. Então é como se o Fluminense tivesse pagou ainda mais por Canóbio. A gente pagou isso no Terãs ano passado. Também pagou também é uma palavra muito forte também. Muito forte, né? Te assumiu Terãs que o Sport tentou, né? O Sport fez uma sondagem esse ano, mas não rolou. A sorte de vocês, ele tá no Penharol. Cara, eu acho que o Canóbio tem um pouco daquele contexto de ame ou odeie. Tipo, mal comparando, tipo um Pedro Raul, que assim, se o Pedro Raul vai pro Corinthians ganhando 1,5 milhão, ele é um merda horroroso, não presta pra nada. Aí ele vai pro Ceará ganhando 950 mil, o time joga pra ele. Ele é um gênio, olha só como ele foi subestimado, ele joga pra caramba. Então fica nessa gangorra, acho que o Canóbio tem um pouco disso. De tanto a galera supervalorizar o Canóbio, em alguns momentos eu acho que a análise até bota o Canóbio abaixo do que ele realmente é. Ele é um cara que entrega muito em marcação, é um cara que cobre muito espaço, faz gols, ele fez gols agora no início do ano no Fluminense, mas de fato, assim, o rendimento dele até agora no Fluminense é um rendimento que não dá nem pra chamar de mediano, porque é complicado que tá na média, porque ele tem um primeiro trimestre, nota 6, 7,5, 8, com um time que usava os laterais pra marcar, o time do Mano Menezes. Qual é a tua prioridade? Marcar, depois fazer gol. Então, ele funcionava bem nesse time, que era um ponta esquerda que jogava quase que de meia esquerda ali, que é inclusive onde ele diz que não é atacante, ele diz que é meia. Com um time que vai precisar atacar o espaço nas costas da zaga, dominar a bola, chutar pro gol mais vezes, como o Renato faz, ele entrega menos. E aí existe uma real dúvida, assim, sobre quem deveria ser titular na ponta esquerda. Hoje, a lógica do Renato no básico se eu estou enfrentando um time que vai me atacar muito,
vai jogar com a linha de defesa alta e eu vou ter espaço para contra-atacar nas costas dele, Canóbio. Se eu vou enfrentar um adversário que vai botar a bunda na parede e eu vou ter a posse de bola o tempo todo e vou ter que transpor essa defesa com a bola no pé, Keno. Pelas falas do Renato é muito isso. Tanto que ele escala o Keno contra a Aparecidense. Por causa do 1 contra 1, ele fala, é o único atacante de 1 contra 1 que eu tenho. Porque o outro que teria seria o Riquelme Felipe, da base, que tá machucado. Então, assim, pro jogo contra o Sport, pelo que eu sei, o Sport não está jogando como um time que está na lanterna com 2 pontos, que seria o quê? Linha de 4, 3 volantes, os 2 Não laterais é vão um, marcar. não é um time que, lá, comparando aqui, Jair Ventura era naquela Exato, edição. Não é, não é, não é. que é a maneira padrão de quando você inicia o campeonato, é o que eu falei do ano passado Isso. do Fluminense. Você não tá na lanterna com 13 rodadas e 6 pontos, botando um volante só, 4 atacantes, não é essa a pegada. Então, eu não sei qual a estratégia que ele vai usar. Se ele vai utilizar o Keno, de repente, apostando que vai conseguir ter a bola e imprensar o Sport, ou se ele vai apostar que o Sport vai jogar tão exposto que ele vai escalar o Canóbio. Na centroavância, sem Cano é Everaldo, porque sem tu só tem tu. O cenário é esse, assim. O Fluminense tinha o Lele que foi pro Ceará. O Você Fluminense gosta tinha do Everaldo? Eu gosto dele, acho um bom Não, jogador. eu Não não sei se pro gosto do Fluminense. Everaldo como um todo. Não me agrada o fato do centroavante reserva, né? Na teoria, ele o reserva do Fluminense ser um centroavante que, pensando em competição de Campeonato Brasileiro, era a terceira opção do Bahia. Se tornou a terceira opção do Bahia com o Lúcio e com o William José. O José. E isso não é nem considerando, porque o Bahia. Não, considerando que o Bahia é um rival direto pra mim do Fluminense numa vaga na Libertadores. Eu não dá pra o meu centroavante que vai jogar muitas partidas ser o cara que é a terceira opção dele. Eu já tô colocando meu elenco. Mas eu acho que o Everaldo entrega muito gol em Série A, cara. Você pega os números dele, Esse é o ponto. Eu acho que aquele cara, assim, sei lá, se Everaldo estivesse no esporte, eu acho que ele daria a garantia de 10 gols, assim, E na na Série A. Série A. Ele não Na é Série aquele A, que cara que vale muito. vai fazer 7 gols no Jequié, no Ilhéu, de Exatamente. Barcelona de Perfeito. Ilhéu, e vai enganar. Mas o E problema é fez que no com o Fluminense Bahia, ele é né? esse cara. Então, Ele o problema fez é que com o Bahia esses no gols. Fluminense ele tá sendo esse cara. Até agora, os desempenhos do Everaldo são muito ruins, desempenho em campo muito ruins, em boa parte dos jogos. E ele tem 4 gols, 2 são contra o Águia de Marabá, que o Fluminense enfiou 8-0, e 2 são contra o San José, que o Fluminense enfiou 5-0 com as reservas. O desempenho dele até agora, e o desempenho dele contra a Aparecidense foi terrível. É um tal de dominar a bola, tentar proteger e ser desarmado. O cara não faz uma parede. A gente falou até isso. Se o Everaldo largasse o futebol, tinha uma coisa que ele não poderia ser, era pedreiro, porque ele não sabe fazer parede. Ele tem uma dificuldade tremenda em proteger. É um cara que, tem recurso técnico de chutar bem de fora da área e tal, mas não tá tendo isso no Fluminense. E é até um desespero do Fluminense. Quando o Cano se lesionou, a lesão parecia que era LCA, que ia romper o ligamento. Tipo, cara, o Fluminense precisa do mercado buscar 2 centroavantes. Porque da base, o que teria foi o Cauã Elias, que já foi vendido para a Ucrânia, e o que tá vindo é muito novo. O Kevin Samuel tem 17 anos, não é um E John Kennedy moleque tá já para emprestado, né? subir. O John Kennedy tá no México controlado. Se bater no Rio de Janeiro, dá merda. É um nível o John Kennedy, a bola, né? Futebol, o John Kennedy é craque. O John Kennedy, pacote Rio de Janeiro, é um cenário desesperador. Então. E com a bola, ele é muito diferenciado. Eu lembro que no começo da janela, acho que foi até Roger Flores lá no Sport TV, disse que ele estava indo para o esporte. Acabou lendo uma fake news assim ao vivo. Cara. Acabou que todo mundo ficou assim. Como assim, John Kennedy no esporte? Mas acabou que 20 minutos de checagem já. Na noite de Recife seria Não, também um negócio. Não seria mas dos assim, melhores também, não. ele tem a cara de esporte, assim. O esporte conseguiu recuperar André, talvez conseguisse aí recuperar John Me Kennedy também. incomodaria muito ver ele vestindo rubro-negro, admito. É verdade, é verdade. Mas é bom jogador, bom jogador. Mas assim, a provável escalação, se o Renato não rodar o elenco de ninguém, seria mais algo Fábio no gol, Samuel Xavier, o Thiago Silva ainda não voltou a treinar no campo agora, então provavelmente mantendo Ignácio e Freitas na zaga. E na lateral esquerda aí é uma dúvida, entre René e Gabriel Fuentes. Volância, se ele não rodar o Martinelli, que é um que joga direto com ele, provavelmente, te deve acabar vendo o Martinelli. E aí existe uma dúvida de quem é o companheiro do Martinelli. O Hércules estava com conjuntivite, não sei se já está recuperado para poder jogar. Como não teve viagem, né, a gente meio que só fica sabendo os relacionados amanhã, só pela divulgação do próprio Fluminense. Então,
Você tem ali uma dúvida de quem joga ao lado do Martinelli. Facundo Bernal, volante uruguaio jovem, mas que ainda não engrenou. Hércules, que veio do Fortaleza. O Nonato, que é quem para mim tem desempenhado melhor até agora a função. E aí, provavelmente, Paulo Henrique Ganso. E o ataque com John Arias e Everaldo. E aí a ponta esquerda, aquela dúvida entre Canóbio e Keno. É mais ou menos esse o desenho, com algumas dúvidas. E essas dúvidas não são dúvidas boas, no geral. Essas dúvidas são dúvidas porque o titular não está rendendo. Então, o reserva tá merecendo chances, assim. Descreva em uma palavra o atleta Paulo Baia, por gentileza. Eu gostaria da sua definição sobre ele. Ele que é um ponto corajoso. Apresentar esse futebol em rede internacional, igual ele tem feito. Eu acho que é dele o gol do Goiás no Novo Horizontino, na última rodada da Série B, se não me engano. É dele. É dele, né? Aí, ó. O torcedor do Sport tem um carinho aí, né? Porque ajudou, querendo ou não, no acesso aí. Se ele entrar em campo amanhã, vocês vão ter um cadinho de carinho também. Vão aumentar esse carinho. Pode botar ele começar com ele na ponta esquerda aí pra... Desesperado. Já tá em dúvida aí, então começa com o homem. Então é isso, meus amigos. Dissecamos aí tudo sobre o Fluminense. Gabriel, diga aí seu palpite pro jogo deste sábado. Desde que eu criei o canal, eu fiz... Essa é a 5ª edição do De Olho Neles. Sério? Eu não acertei um palpite ainda. Eu ia falar que talvez o teu erro foi não ter criado no Pernambucano, pô. Aí no Pernambucano tem que criar isso, entendeu? Criar na fase boa. Aí complicado, meu amigo. Tá complicado. Eu não vou ser hipócrita aqui, né? O torcedor do esporte sabe, então eu não vou ser hipócrita de que eu dizer que eu espero que pelo menos por mais uma rodada fique complicado, né? A vida, estamos precisando de ponta aqui também. E, pô, não daria... Eu, normalmente, quando eu vou em outros canais, assim, eu tento fazer uma média, falo, um empatezinho. Nesse jogo não dá pra negociar um empate pro Fluminense. Eu assino, viu? Viu? Então, exatamente por isso que o empate, não dá pra negociar. Vai todo mundo aí curtir o show de Lady Gaga. Pô, enfim, a noite 1-0 com gol de Everaldo. Vou ficar nesse palpite aí pra torcer pra pelo menos 2 problemas acabarem. A falta de vitória agora no Brasileirão voltar aí pro G4 e um gol de Everaldo pra ver se pelo menos acalma meu coração aí no mês sem Germancano. Eu vou no 0-0 aí pra esse esporte. Caraca, a esperança do esporte fazer gol tá tão ruim assim. Não, Olha, eu fiz um vídeo essa semana aqui no canal que o esporte tem o pior ataque do Brasileirão. Aí eu fui construindo a pauta e aí eu cheguei a uma estatística que assim me assustou. O esporte tem 3 gols marcados. Um deles foi do Hugo Moura no jogo contra o Vasco. O esporte tem simplesmente 4 bolas na trave. Ou seja, tem mais bolas na trave do que gols marcados. É uma situação assim complicada, mas vamos ver aí se a chave gira ou segue do jeito que tá, né? Então... Não, vai girar sem dúvida. O Sport vai engatar 3 vitórias seguidas. Cruzeiro, Ceará, tá dentro do Castelão e Internacional em casa. Aí, mas depois. Assino, viu? Se for essas 3 vitórias se for garantido, né? Se tiver em contrato, né? Pode trazer esse contrato aí que a gente assina. Gabriel, meu velho, obrigado aí pela participação e deixe suas redes sociais aí, onde podemos lhe acompanhar, quem não lhe conhece e não lhe acompanha. Tamo junto, cara. Obrigado pelo convite. Enfim, sucesso aí pro canal. Cara, no YouTube mesmo, pesquisa ou Raiz Tricolor, que é o meu canal próprio, ou Jornada KTO 1902, que eu sou um dos sócios. A gente faz cobertura do Fluminense, cobertura jornalística, né, pelo Brasil, pelo mundo todo. Enfim, estamos em todos, desde o ano passado eu já cubro o jogo do Fluminense presencial há muito tempo, mas desde o ano passado a gente está em todos os jogos do Fluminense, dentro e fora de casa. Sempre tem até vi aquela... Tem até um tweet teu que viralizou muito, né, que acho que o jogo na Sul-Americana só tá vocês lá do Jornada, assim, então é um trabalho muito massa. Muito massa. Esse ano já deve ter uns 5 jogos, pelo menos, fora de casa, que só viajou a gente praticamente. Então é um trabalho aí também que a gente faz, a gente tem os parceiros e tal. E, enfim, cobertura jornalística dentro do que a torcida... Eu acho que todo torcedor merecia ter isso. E a gente fala especificamente no Fluminense, ainda mais a gente. E aí eu me coloco ao lado de vocês que sabem que se ligar a televisão aqui agora não tem a menor chance de estar falando de Fluminense Esporte amanhã. Então a gente sabe da importância disso também. É isso, meus amigos. Então se inscrevam aí no Raiz Tricolor, se inscrevam aqui também, deixem o like. Grande abraço e até o próximo vídeo.
Amanhã, Fluminense Sport no Maracanã, às 6h30 da noite. O Sport aí vai em busca da primeira vitória no campeonato. 2 pontos em 6 jogos. Vamos ver se a chave vira amanhã ou não. É isso. Grande abraço e até a próxima.